Fala pessoal, olha ele aí, professor Laurence na área, tudo bem com vocês pessoal? Vamos para mais um encontro? Bom, ainda estamos no módulo do tema chamado de equação ou inequação do tipo exponencial, tá? Qual vai ser o tema, qual vai ser o trabalho abordado no encontro de hoje? Tá aí ó, vamos resolver problemas, tá? Então nos encontros anteriores, você aprendeu com o Laurence algumas técnicas de resolução, seja de equação exponencial e seja de inequação exponencial, tá? Então a partir, por exemplo, dessas técnicas de resoluções, você consegue então, gente, resolver os problemas. Então a gente consegue criar uma situação agora, gente, contextualizada, né? Criar, por exemplo, uma equação ou uma inequação em meio a um problema. Então agora com essa técnica de resolução, você consegue rapidamente fazer a resolução, né, de um problema. Vejamos aqui, ó. Na questão, por exemplo, de exponencial, nós temos, por exemplo, um trabalho de potência, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos, por exemplo, para você revisar, uma potência, onde na potência você tinha uma base e você tinha, por exemplo, um expoente. Lembra disso? Ok, então numa chamada equação do tipo exponencial, você faria o seguinte, a sua técnica era tentar igualar as bases, tá? Tentar igualar as bases. Igualado essas bases, você poderia, no caso aqui, gente, cancelar as bases. Lembra disso? Então, nosso trabalho aqui hoje é, numa equação ou inequação exponencial, é tentar trabalhar, né, gente, para que esses valores aqui tenham as mesmas bases. Bom, e se, Laurence, e se essas bases, elas não forem, por exemplo, iguais? Aqui no exemplo é muito simples. Quando você tem as bases iguais, basta você fazer a simplificação. Mas quando, por exemplo, você não tem essas bases, por exemplo, iguais, não se esqueçam, trabalho é aquela regra da potenciação. Por exemplo, você vai ter que transformar, gente, uma das bases pelo processo de fatoração. Fatoração, né? Fatorar. Então você vai ter que fatorar, gente, uma das bases ou as duas bases de tal forma que eles fiquem iguais, tá certo? Utilizando as regras de potenciação. Feito isso, feito esse trabalho de fatoração, de igualdade, aí sim, né? O próximo passo, aí concordo com vocês, quando você faz o trabalho de fatoração, você pode cortar as bases. Para quê? Para chegar no expoente, tá? Porque a nossa aula, o nosso trabalho é de exponencial. Exponencial, qual é o trabalho? Chegar no expoente. Igualar expoente, né? Então, a variável, o x, né, o valor que você vai querer encontrar no trabalho ou nos problemas estarão no expoente, na exponencial. Então, fatorado, cancelado as bases, partiu o que? Igualar expoente. Com isso fica uma equação, né? Então nossa aula ainda é chamada de equação ou inequação, né? Mas a equação você pode igualar, né? Você pode igualar os expoentes e com isso você encontrar o valor dessa variável. Caso seja uma inequação, lembre-se, uma inequação, aqui ao invés de maior, no caso de igual, você coloca maior, menor, maior igual ou menor igual. Essa vai ser então a regra de resolução. Lembrou? Tudo bem? Beleza? Então vamos a um trabalho de contextualização utilizando essa chamada, então, gente, equação exponencial. Vamos à tela e vamos observar esse problema, que é um desfecho, tá? Que é um desfecho, por exemplo, então, do nosso tema. Veja, uma das maneiras de se resolver, então, uma equação exponencial, veja, estão falando em equação exponencial. A técnica é o seguinte, então tem 2 elevado a x menos 2 elevado a menos o x igual a 3, ele consiste em multiplicá-la, um membro a membro por 2 elevado a x, que é uma técnica aqui, isso resulta em uma equação quadrática, cujo discriminante é equivalente a... Gente, vamos por partes. Ele falou então em uma técnica de resolução e a pergunta é encontrar o chamado discriminante dessa equação quadrática. Vejamos. Então, para nós encontrarmos a resolução, né, e a resposta desse problema, desse contexto, eu vou então copiar para vocês essa equação. Então nós temos, por exemplo, o 2 elevado a x, ó, 2 elevado a x, né? Então menos o 2 elevado a menos o x, tudo isso equivalente ao número 3. É uma equação exponencial, tem igualdade, lado esquerdo, lado direito. Só que, segundo a questão,
ele fala o seguinte: então uma das maneiras de resolver essa equação consiste em multiplicar membro a membro por 2 elevado a x. Então nessa questão ele deu uma dica para nós, que é você multiplicar membro a membro por 2 elevado a x, ou seja, resumindo, multiplicar os dois lados dessa equação por 2 elevado a x. Quando você faz essa multiplicação de ambos os lados por 2 elevado a x, nós teremos a seguinte equação aqui, ó, 2 elevado a x. Vamos seguir então a regra da questão, multiplicar por 2 elevado a x aqui, né? Então aqui menos o valor de 2 elevado a x que nós já temos, multiplicado por 2 elevado a x, sugestão da questão, que vai ser equivalente, que vai ser igual ao valor de 3 vezes o 2 elevado a x. Laurence, uma pergunta que ficou na minha cabeça. Quando você faz esse trabalho de multiplicar toda a equação por 2 elevado a x, alguma alteração na equação? Você está errando algo matemático? Não. Lembre-se, a equação é uma balança. Então, quando você faz a multiplicação nos dois lados, essa balança, essa igualdade, ela, no caso, permanece equilibrada. Então, a igualdade permanece, né, a mesma. Feito isso, vamos agora utilizar as técnicas matemáticas, as regras de potenciação, né? Então, vejamos aqui, ó. 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a x... Nós podemos então escrever isso aqui, ó, como se fosse você repetir a base, que é o 2, e somar os expoentes, ó. Fica o valor então de x mais o valor do x. Lembrou dessa regra? Potenciação, multiplicação delas, repete a base e soma o expoente. Beleza, né? Então nós temos, por exemplo, aqui, um deles é menos o x aqui. Então aqui, o próximo caso, vamos então repetir a base e somar os expoentes de novo, hein? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, menos o x mais o valor do x, tá? Então que vai ser igual, aqui como não é a mesma base, vamos simplesmente fazer a repetição, tá? Fica assim, ó, 3 vezes o 2 elevado a x. Perfeito! Aqui nós temos assim, ó, 2 elevado. Esse x mais x, eu vou escrever como se fosse um 2x. Depois, aqui você tem menos x com mais x vai dar 0. Então fica o 2 elevado ao expoente 0, que vai ser equivalente a quem? A 3 vezes o 2 elevado a x. O que a questão falou para nós? Quando você faz esse trabalho, pessoal, de multiplicar os dois lados ali por 2 elevado a x, nós teremos uma equação quadrática. Então, de fato, está quase aparecendo, utilizando uma técnica vista em encontro conosco, que é a mudança de variável, né? Então, se você observar aqui, ó, vamos fazer então uma troca. Olha só, Laurence, o 2 elevado a 2x, nós podemos chamá-lo de 2 elevado a x elevado ao quadrado. Lembra da técnica de mudança de variável? Bom, esse 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, claro que exceto 0, vai ser equivalente a 1. E aqui você vai fazer o seguinte, ó, vai ser equivalente a 3 multiplicado por 2 elevado a x. Hora de você fazer uma troca de variável, para que essa equação torne-se quadrática, né? Torne-se quadrática. Então aqui, ó, a troca vai ser o seguinte, o 2 elevado a x, vamos fazer a troca por y, tá? 2 elevado a x, nós trocaremos por y, fazer uma troca de variável, tá certo? Então aqui você vai ter assim, ó, 2 elevado a x, você troca por y, ficando com y elevado ao quadrado, menos o número 1, que vai ser igual a 3 vezes 2 elevado a x, faremos a troca de variável, tá certo? Então aí, ó, nós temos a seguinte equação quadrática, y ao quadrado menos o valor então de 3y menos o valor de 1, que vai ser igual a 0. Então, voltando para o enunciado, vejam, quando você tem uma equação, você multiplica todos os membros por 2 elevado a x, nós teremos uma equação quadrática. Tá aí, ó, uma equação do segundo grau, resumindo então esse enunciado. A pergunta é encontrar o discriminante. Laurence, o que é o discriminante? Quando ele fala em discriminante, pessoal, numa equação do segundo grau, existe uma fórmula, né, que você usa pelo método de, né, aquela forma resolutiva do segundo grau, né, que é chamado de método de Bhaskara, que é o seguinte, nós temos, por exemplo, o y é igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre o valor, por exemplo, de 2a, né? Esse discriminante que a questão pediu para nós é o delta, né? Então a pergunta simplesmente é, dessa equação quadrática, quem é o delta? Quem é o discriminante? E esse delta, lembrando, que é equivalente ao valor de b elevado ao quadrado, menos o 4ac.
b elevado ao quadrado menos o 4ac, tá? Então, lembrando que o valor do a dessa equação quadrática vale 1, valor do a, o valor do b é equivalente a menos o 3, né? O b é equivalente a menos o 3, e a letra c você coloca nessa fórmula o valor de menos 1. A vale 1, B vale menos 3 e o C vale menos 1. Fazendo a substituição, esse delta, que é o discriminante, vai ser igual, cuidado com o sinal, hein? Menos o 3 elevado ao quadrado, menos o 4 multiplicado por A, que é equivalente ao número 1, né? E multiplicado por C, que você tem, por exemplo, o valor de menos 1. Logo, esse delta, que é o discriminante, vai ser igual, menos 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes 1 vezes menos 1, você vai ter o valor de mais 4, tá? Então, logo, esse delta, esse discriminante aqui, ó, é equivalente ao valor do 13. Então, a pergunta foi, quem é o discriminante? Tá aí, a resposta equivalente ao número 13. Entendido? Isso é um contexto, é um problema que você viu, esse trabalho conosco, dessa chamada mudança de variável. Vamos para mais um problema para encerrar, gente? Veja, nós temos agora um problema aí de um estudo de população. Então, em um estudo de população, estão lendo aí na tela, ele fala assim, ó, no estudo de população de bactérias, identificou-se que o número de bactérias N, T horas após o início de um estudo, é equivalente a N de T, que vai ser igual a 20 multiplicado por 2 elevado a meio elevado a T. Então, você tem, por exemplo, uma chamada equação, né? É uma equaçãozinha aqui exponencial que determina, por exemplo, o número de bactérias, tá? De acordo com o tempo. Então essa equação está aqui, ó. O número, que é o n em função, por exemplo, do t de tempo, vai ser equivalente ao valor então de 20 multiplicado por 2 elevado a meio ou 1,5t, tá? Então é o número de bactérias, tá? De acordo, por exemplo, com o tempo. É uma equação que expressa esta relação aí. Nessas condições, quanto tempo a população de bactéria ela vai duplicar, tá? Quanto tempo essa população vai duplicar? Vamos pensar no seguinte, pessoal. Então, por exemplo, quanto que vale o número de bactérias, ó, esse T, esse N de T aqui, ó, representa o número de bactérias, tá? De bactérias. E, por exemplo, se você observar aqui, gente, esse T aqui, nós temos, por exemplo, o tempo. Então, a pergunta é, quanto tempo eu preciso para que esse número de bactérias, por exemplo, ele dobre, ou seja, duplique? Nessas condições, quanto tempo é necessário para duplicar? Veja, quantas bactérias nós temos no começo? Essa é a primeira pergunta. Quantas bactérias nós temos no começo? Olha, no começo, entende-se que, por exemplo, no começo, o tempo t é equivalente a 0, não é? Então, no começo, o tempo vale 0. Se o tempo for 0, vamos fazer o cálculo? Então, se o tempo for 0, o cálculo fica assim, ó, lugar do t você substitui pelo número 0. Nós temos, por exemplo, o número 20 vezes o 2 elevado a meio. Façam essa substituição. Lugar do t nós colocaremos o valor do 0. Tempo inicial. Bom, qualquer número elevado a 0, né, porque fica 2 elevado a 1,5 vezes 0. Fica 2 elevado a 0, que vai dar 1. Então, nessa conta, se você agora observar, nós teremos, por exemplo, o 20 multiplicado pelo número 1. Regra de potenciação. Então, nós temos, por exemplo, que no começo de tudo, no instante t equivalente a 0, o número de bactérias é 20. Tá? Então, aqui você tem o valor do t equivalente a 0, esse cara multiplicado por 0 vai dar 0, 2 elevado a 0 vai dar 1. 20 multiplicado por 1 dá 20. Então, esse primeiro número aqui da funçãozinha, ou dessa equação, gente, ele representa essa população inicial. Pergunta, quanto tempo eu preciso para, por exemplo, duplicar, né? Para que haja, por exemplo, essa duplicação. Então, por exemplo, se você tem a duplicação, é multiplicado esse primeiro número aqui, gente, por 2. Né? Multiplicado pelo número 2. Então vamos a então o segundo cálculo. Nós temos aqui, ó, então para quanto tempo eu preciso para que duplique? Lugar de número de bactérias, nós colocaremos então o número 40, tá? Que é a duplicação desse valor inicial, que vai ser equivalente ao número 20, tá? Multiplicado por 2 elevado a 1,5t, né? Bom, eu tive uma ideia. Lugar desse 40, notem que nós temos, por exemplo, o número 2 multiplicado por 20.
que são valores equivalentes, tá certo? Então você pode simplificar o 20 com 20. Nós temos, por exemplo, um 2 igual a 2 elevado a 1,5t. O expoente é 1 aqui escondido. Como a base é igual a base, nós podemos então fazer essa continha igualando o expoente. Então nós temos, por exemplo, o número 1, que vai ser igual. No lugar do 1,5, eu vou escrever em forma, pessoal, de fração, para que a gente consiga fazer a conta mais rápida, tá? Então esse 2 agora passa multiplicando, então 2 vai ser igual a 3t. 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então o t vai ser equivalente a 2 sobre o número 3, tá? Então esse é o valor então do tempo, 2/3. Veja, é o problema, gente, do quê? De contextualização utilizando as chamadas equações exponenciais. Perfeito, gente? Então está aí. Essa foi mais uma aula de problemas do tipo equação e inequação exponencial. Grande abraço, pessoal. Conversamos no próximo encontro. Até lá!